Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Hoje a gente está fazendo uma introdução diferente no canal aqui. Estamos aqui no Parque Ecológico da minha cidade. Tenho certeza que você está gostando, né? Bonito, assim, a natureza, bem legal, né? Pois é, tá meio diferente hoje. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um react do vídeo do Zé Bruno, pastor Zé Bruno. Tenho certeza que você conhece. Nossa, tá cheio de mosquito. Ele foi num podcast muito bacana, respondeu perguntas interessantes sobre religiosidade e eu quero dividir isso com você, tá bom? Nós vamos sair desta linda paisagem, vamos direto lá pro estúdio para fazer esse react com você. Tenho certeza que você vai curtir. E fala aí se você gostou da gente vir aqui fora. Eu vou pôr umas imagens aqui para você também conhecer um pouco mais o Parque Ecológico aqui da minha cidade, tá bom? Deixa eu levantar um pouco a câmera. Então, se você gostou, vem comigo. Vamos lá pro estúdio. Vamos nessa. Epa! Magia da edição. Chegamos no estúdio 1. Então, vamos pro react agora. A gente tem que voltar bem lá atrás na história da igreja. Acho que no primeiro século Paulo já enfrenta esse tipo de coisa nas cartas aos Gálatas, por exemplo, Romanos, Coríntios. Aliás, você já vai ver esse movimento da religião. Eu não quero falar aqui da religião como um fenômeno social. Sim. Um grupo de pessoas que tem uma fé e se reúne no local. Isso é um movimento social chamado religião. Eu quero falar sobre um ente chamado religião. Um Deus chamado religião. Pessoal, é muito importante prestar atenção aí no que o Zé Bruno está falando, porque essa separação, é muito difícil de fazer essa separação. Pouquíssimas pessoas conseguem realmente fazer essa separação. Não só de narrativa, tá? De vernáculo, não. É difícil você fazer essa separação real, de sentimento, de entender mesmo, e não só de narrativa. Essas pessoas, por transformarem a igreja num ente, acabam machucando pessoas, transformando essas pessoas machucadas em pessoas traumatizadas, que podem também carregar transtornos consigo. Já tem ali um transtorno, já não é um neurotípico, e ainda assim acaba sendo machucada por essas pessoas que transformaram a religião num ente, num ser, em alguém. Ou pior, que o Zé Bruno vai falar aqui agora. Ele é um ente que é adorado. Isso é uma deformação do próprio ser humano, porque o ser humano ele é ávido por padrões e modelos. Sim. Basta você ter um problema que você vai perguntar para alguém como é que eu faço para. Você quer um sistema. Sim. Nós não nos damos bem com liberdade. Então o evangelho do reino, ele é uma mensagem que é muito antagônica a todo movimento de controle do ser humano. Começa por aí. Porque eu quero ter um controle. Sim. E a religião, como um ente, como o ser humano adora um controle, né? ela oferece essa metodologia de controle. Os passos ali para ser Tantos moralmente passos para conquistar aquilo, tantos não sei o que para ganhar aquilo. E aí, o ritualismo se torna alvo da sua devoção sacrificial, e Deus é apenas a máquina que aceita esse meu mecanismo e me devolve o produto que eu quero. Esse é o princípio da religião. Então Paulo já combate isso, os sacrifícios, a circuncisão, as festas, os sábados, as luas novas. É só ler Colossenses, é só ler Hebreus. A posição do sacerdote, os 4 paradigmas do Antigo Testamento: o templo, o clero, o sacrifício e o sábado. Eu tenho um jeito certo de fazer o sacrifício no dia certo, que é o sábado, no lugar certo, que é o templo, e diante da pessoa certa, que é o sacerdote. Eu tenho que estar nesse sistema, que são as 4 coisas que Jesus e Paulo, nas epístolas, isso vai sendo quebrado. Eu vou destruir esse templo e construir em 3 dias. Vocês têm um dia de descanso? Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é mais um dia, é uma pessoa. Vocês fazem sacrifício? Eu sou o próprio sacrifício. Você entende? Vocês precisam de um sacerdote? Eu sou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sistema é desmontado.
E é tão claro, né, como Jesus desmonta esse sistema. É tão claro. E anos depois, muitos anos depois, Jesus consegue desmontar naquela região, com aquelas pessoas desse sistema. E aí, quando ele volta ao Pai, foi passar um tempo aí, galera, a turma voltou para a mesma coisa, ao mesmo sistema. Primeiro eu quero pedir desculpa que eu estava me mexendo aqui, porque eu estava ligando o ventilador. Apesar de estar chovendo agora que eu estou gravando, mas espero que dê uma refrescada, mas tá calor demais, não sei aí na sua região onde você está assistindo, se também tá, que tá muito calor. Então eu peço perdão, tenho que ligar o ventilador, porque tá complicado. Vamos continuar. Ele é remontado na Idade Média, ele é remontado depois da Reforma no protestantismo. Hoje ele continua aqui. E quando você tem um sistema, é porque você antes dele tem um desejo. Porque nós somos escravos do nosso desejo. Nós não somos livres. Sim. Para mim, o livre-arbítrio é um mito. Você só teria livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é poder fazer o que você quer, é poder mudar o que você quer. Aí você seria livre mesmo. Ah, mas eu queria sair com a secretária, eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria você superar a sua vontade e não ter mais vontade. Fazer o que você quer é só a escravidão do seu desejo. Boa. Então, nós somos escravos do pecado desde o Éden. Sim. A não ser que nós nos tornemos escravos de Cristo, servos, o doulos de Cristo, para passarmos a viver segundo os princípios dele. Mas mesmo assim, ainda estamos nessa carcaça que Paulo fala em Romanos 7, miserável homem que sou, que ainda carrego no meu corpo a vontade de pecar, e aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Gálatas 5,17, o espírito milita contra a carne contra o espírito, eu sempre me debater. Só que para a religião, aí o sistema religioso, que é meritocrata, ele tem antes o desejo humano. Eu vou até Deus porque eu quero alguma coisa. Pô, isso é maravilhoso. Não tem melhor lugar para a religião do que o ambiente da necessidade. Porque eu te vendo o que eu quero e você compra você compra com o dinheiro que você não tem. Você faz qualquer coisa para obter. E a religião vai dar mais sorte ainda se por acaso nesse sistema alguém der certo. Porque os garotos propagandas da fé na fábrica de testemunhos vão fazer esse círculo com muito mais velocidade. E eu não posso negar que no meio de toda a dor, a misericórdia de Deus está presente independente do rito religioso. Mas a religião vai escrever esse resultado no seu currículo e dizer que o feito é segundo os seus princípios e segundo o seu mecanismo. Então isso na Idade Média segue, Lutero vai lutar contra isso, pagamento de indulgências, enriquecimento do clero, união do clero com o Império Romano e com os estados, enfim. Que não é diferente nos dias de hoje. E se for pensar, Zé, eu acho que é isso que as pessoas de fora têm a visão dos cristãos, que são esse tipo de religiosidade, né? Porque o evangelho propõe morte. Claro, você vai ter que morrer. Quando alguém me pergunta assim lá na igreja, escuta, aqui na igreja vocês me aceitariam como eu sou? Eu costumo dizer, sim, é que esse aqui é um lugar que ninguém se aceita como é, mas você pode vir. Porque eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais eu. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Evangelho é morte, morte para morte, morte para essa existência. Sim. E por isso que somos habitação do Espírito e passamos pelo processo de transformação. Paulo fala aos Coríntios que pela ação do Espírito nós somos de dia a dia, de glória em glória, transformados na imagem do Filho, para que cada dia me pareça mais com Ele. Agora, para a religião isso não é interessante e não é preocupação da religião. Basta que você cumpra o ritual e que você tenha a casca externa, porque daí você já está cumprindo tudo. Então, a hipocrisia, eu não posso dizer que todas as pessoas que estão nesse sistema são assim, mas ela é um ambiente favorável para que isso cresça. Só que para quem está de fora da janela olhando e convive com um cara que simplesmente no domingo ou no sábado cumpre um rito religioso, repete uma frase, fala um aleluia, levanta a mão, recita versículos e aponta quem tem pecado, mas por dentro ele é um sepulcro caiado. Só que o problema é que a vida cristã, o que menos importa é o que acontece dentro das quatro paredes. Aliás, eu digo, nós somos o culto, né? Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é quatro paredes. Eu digo para a pessoa aqui, essa celebração aqui é a união de todos os cultos que celebram a Deus. Quando acaba, todos os cultos saem porta fora. E lá fora é que as pessoas vão ver na minha ética e no meu comportamento o quanto da transformação do Cristo está dentro de mim.
Agora, quando isso acontece, você estabelece pontes com todo mundo que tem dor e precisa de entender o bem para o ser humano. Agora, quando você vem com apenas uma casca de ritualismo, você está levando, na verdade, trevas. Você está levando hipocrisia, mentira, falsidade, e é contra essa casca. Geralmente, eu encontro pessoas que têm problema com a igreja, não com Deus. Ela até diz, olha, eu sou um agnóstico. Sim, Eu não sou um ateu, ou eu acredito em Deus, eu acho que tem uma coisa. O que eu queria ter esse carro, é que eu não queria passar por aquela agência para comprar. O dealer, o representante é que estraga o negócio. Dá para ser delivery? Dá para entregar em casa? Porque ter que conviver com gente que fala uma coisa e faz outra. Então, quando eu digo religião, eu estou falando desse ente espiritual que toma as pessoas. Sim. E que pouco se preocupam com o que acontece dentro delas e muito mais com a exteriorização de um dogma sem o conteúdo da presença de Cristo. E entra muito essa questão do sagrado e secular, né? Sim. Que lá no domingo é tudo sagrado, é tudo... Sim. Né? Eu sou santa, minha roupa é diferente, mas aí de segunda a sábado é tudo totalmente diferente, né? Lembro até um professor nosso, o Christian Brito, ele falava bastante, por isso que acontece, por exemplo, as pessoas no domingo têm uma vida... Daí você entra naquele ambiente, é totalmente diferente, tem que se portar de uma maneira diferente, falar diferente, roupa diferente, mas aí você vê aquela pessoa saindo e, por exemplo, jogando lixo na rua... e não faz seleta coletiva em casa. Ele quer salvar o Brasil e quer orar contra o demônio que domina a nação, e ele joga a comida junto com o papel. E ele destrói, sabe que não faz... E destrói a criação. Destrói a criação. Porque não é espiritual. Não é espiritual eu reciclar, não é espiritual... isso aqui, só é o espiritual, eu ir no templo, orar, jejuar. Mas é porque eu mesmo sou mediador entre eu e Deus. Bom. O que media a minha vida com Deus são os meus ritos. E esse é um ponto, eu sempre me perguntei isso, não sei se vocês têm essa dúvida também. Às vezes eu vi alguns líderes e tal, ainda a gente... Às vezes eu estava acompanhando alguns líderes, enfim, mesmo por televisão, ou em loco dentro de igreja. E eu sempre me fazia essa pergunta quando algo dava errado, quando você percebia que aquilo não era tão sincero como parecia. E aí eu me perguntava assim, essas pessoas não têm medo de Deus? Tipo, você tem medo do que vai acontecer com elas? Usando o nome do nosso Senhor, o seu evangelho, seu sagrado evangelho, um evangelho que transforma pessoas, eles estão manipulando isso. E tipo, o que rola, né? Por que eles não têm medo? E eu sempre tive sempre tive uma opinião, e agora o Zé Bruno falou uma outra coisa aqui, em relação aos dogmas e tal, mas o que eu pensava sempre, eu não sei qual é o seu pensamento acerca disso, é que essas pessoas, na verdade, elas não criam em Deus. Muitas delas são ateus genuínos, não acreditam em nada. Então, para elas, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, para que ela vai ter uma régua moral, ética, enfim, ela vai simplesmente te usar para cumprir com os objetivos que ela tem com esse instituto religioso para chegar realmente em todas as concupiscências carnais que ela pode possuir. Isso é tão sério que ele tá começando a falar aí, inclusive ele coloca esse outro ponto que é muito interessante também, que essas pessoas criaram um linguajar, sabe, um dialeto, um jeito diferente de falar, tipo, meio que segregando, olha, eu sou você que não tá aqui, tá vendo? Você não tem os nossos trejeitos, não tem a nossa forma de falar, você não age como a gente aqui, lá dentro, desciente, lá dentro. Fora é outra coisa. Claro que a gente sempre coloca que não são todos, ainda bem, né? Tem muita gente séria, muita gente dedicada, estamos falando de quem faz esse tipo de coisa, tá? Mas vamos seguir, porque esse ponto que ele falou é bem importante. Então o que importa é o que eu faço, não importa quem eu sou. É isso, também. Você está entendendo? Uma outra leitura. E por isso que quando as pessoas me perguntam, pode fazer isso ou não pode?
Aliás, nas redes sociais eu falo, não respondo, pode, não pode. Por quê? Porque para mim essa lógica não tem a ver com o que eu creio. Sim. Se você quer fazer, vai e faz, meu amigo. Você quer meter o pé na jaca, você faça. Porque o que importa não é o que você faz. Porque se você vai ficar aqui dentro fazendo bonitinho e por dentro você é uma tranqueira, não adianta o que você faz. Eu não estou preocupado com quem você faz, estou preocupado com quem você é. Lá na Casa da Rocha, partindo de mim que estou lá em cima, é um monte de tranqueira. E eu deixo isso bem claro, nós somos gente que a cada dia somos melhores. Mas não fica aqui fazendo cara de santinho. Seja uma pessoa de Deus. Isso é normal, né? Seja uma pessoa normal, que fala normal, sabe? Porque você tem todo um vocabulário evangélico, você não consegue nem entender que a pessoa é pior que os manezinhos da ilha. O pior é que você pensa assim, nossa, eu vou me portar bem, vou ser um cara, né, top do top, o santo aqui, porque daí assim as pessoas vão olhar pra mim, mas no fundo ele tá preenchendo o ego dele. E ele acha que sendo assim, vai trazer pessoas pra perto. Quando, na verdade, se ele fosse sincero, né? Se ele fosse o cara sério, falou, cara, eu também tenho essa dificuldade que você tem, cara. Vamos caminhar junto, vamos se ajudar nessa dificuldade. Ele ia atrair muito mais as pessoas. Quando eu tenho um jeito diferente de falar quando eu oro a Deus, para que Deus me atenda, para que eu seja feliz, eu não oro a Deus, eu tô fazendo por mim mesmo. Quando eu adoro lá dentro de um jeito diferente para eu alcançar um milagre, eu estou adorando a mim mesmo. Porque eu quero o que eu quero, não quem ele é. Quem você adora quando você diz que adora a Deus? Com quem você conversa quando você diz que conversa com Deus? Que tipo de vontade você deseja quando você quer a sua diante de Deus? E até a humildade, né? Tipo assim, nossa, eu sou um cara humilde e tal. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu fariseu público para que os outros olhem para mim e pensem, nossa, como ele é humilde. Na realidade, tipo, você não tá sendo nada. Mas o pior acho que não é nem a religião, não é nem o fato das pessoas me verem melhor. Eu sou assim porque as pessoas da religião vão me ver melhor e eu cresço. Eu cresço verticalmente dentro de uma instituição e eu espero, numa loucura esquizofrênica, que Deus me olhe diferente e me abençoe pelo que eu faço. É por isso que Jesus diz em Mateus 7, vocês são iníquos. Mas nós fizemos milagre, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas. Está subentendida a resposta de Cristo. Vocês não fizeram nada disso, quem fiz fui eu. Eu é que tenho o poder. Vocês são maus e iníquos. Eu não vos conheço. O nome de vocês não está na lista aqui. Não, na lista dos milagres só está o meu nome, porque o poder é meu. Agora, na lista do amor, da misericórdia, da graça, da compreensão, da generosidade, do perdão, vocês não estão. Vocês não são meus. Então, os sinais não são prova de que Deus está comigo. Só é prova de que Ele é Deus. Agora, o meu caráter é prova de que Ele trabalha dentro de mim. Muito bom, Zé. Ó, silêncio, né? Eu lembro até que quando eu era cristã, né, eu falava, aquela uma ali ainda se diz crente, né? Fica fazendo aquilo ali e ainda fala que é crente. E tem muito esse jargão, né? Porque, de fato, vem essa dualidade de que dentro da igreja é uma coisa, de fora da igreja é uma outra coisa, né? Como que tu acha que a gente consegue combater um pouco disso? Acho que não consegue. Eu acho que isso vai só piorar. Eu acho que vai... Não é que eu acho. É que eu li em algum lugar que são ventres preguiçosos e o Deus deles é a própria barriga. Eu li num outro lugar, acho que foi num outro livro, que o amor de quase todos iria esfriar. E você ia ter pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação e reino contra reino. E li também num outro lugar que diz que o homem da iniquidade, o ser humano da maldade ainda vai se manifestar. E que a essência desse homem sem Deus ainda tem muito para aparecer. E também li num outro, bem no finzinho de um livro, que um sistema vai tornar impossível a vida daqueles que creem. Eles não vão conseguir comprar, não vão conseguir vender, não vão conseguir se relacionar, porque o sistema mundo vai ser completamente inóspito para ele. Ele vai ser... Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, do que o Zé Bruno tá falando aí. Como a gente fala aqui no canal, que já é de praxe, de costume, a gente não faz o react do vídeo todo, tá? A gente faz o react de uma parte do vídeo. Então, ele tá lá no podcast Solta o Verbo. A gente vai colocar o link aqui para você pode ir lá e assistir o vídeo na íntegra, tá bom? Com certeza você vai gostar muito, tem muita coisa ainda que ele fala lá, que eu acho importante você escutar, tá bom?
é sempre aquela coisa, a gente traz conteúdos aqui para você, porque a gente pensa sempre uma coisa. A gente examina tudo e tenta, porque às vezes a gente acaba retendo o que não deveria, porque a gente é ser humano, né? Às vezes deveria, isso aqui não, mas às vezes acaba, né? Mas a gente tenta reter o que é bom. Então a gente traz esses conteúdos para que você possa refletir, né? E aquilo que for bom você reter para você, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse react aí com o pastor José Bruno, que era do Resgate, grande banda ao Resgate. E se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se caso você caiu de paraquedas aqui e gostou, tá? Se você já é de casa, dá o seu curtir, compartilha com seus amigos aí, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Valeu, obrigado, tchau!